Viu? Cantar, sempre bom. Celebrando o amor fraternal, este é o tema das nossas reflexões ao longo deste mês, nos cultos de oração. E eu vou fazer a abertura. Celebrando o amor fraternal. O texto aí está, Romanos capítulo 12, versos de 9 a 10. Nós íamos, inclusive, estender isso até o versículo 15. Mas esses dois versos, eles são tão preciosos que eles falam por si só. Eu quero convidá-lo à leitura, e mais do que isso, eu quero que você leia comigo estes dois versos da palavra nessa tradução que aqui está. A Bíblia diz assim: o amor seja não fingido. Vamos começar lá do amor, tá bem? Juntos? O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É impressionante, irmãos. Não lhe chama a atenção o fato do apóstolo Paulo estar escrevendo para uma igreja e colocar no modo imperativo, dizendo que o amor seja não fingido? Parece que o texto sagrado está dizendo que, mesmo no meio da igreja, o amor fingido, ou o faz de conta, o amor faz de conta pode se manifestar. Caso contrário, não haveria uma recomendação como essa, numa carta dirigida a uma igreja. Por isso, não se assuste, se porventura, em sua caminhada cristã, você em alguma situação se deparou com um amor fingido. Aliás, eu até penso que esse amor fingido, ele se manifesta de maneiras muito curiosas. Primeiro, quando nós declaramos o desafio de amar ao próximo, mas com o cuidado de manter esse próximo muito distante. Quando nós falamos que amamos todos os homens assim como Deus nos ama, mas nós reconhecemos que Deus não faz acepção, mas nós sim, nós selecionamos aqueles que queremos perto, ou por mais perto da gente. Ou, finalmente, eu fico imaginando que estaria certo o texto sagrado quando diz que, às vezes, o amor é só de palavras, não é de fato, nem de verdade. E o amor, quando é só de palavras, é amor fingido. É amor que abraça e maltrata. É amor que faz de conta e, por isso, manipula, controla o amado. É o amor que ama na frente, mas não ama por detrás. E é nesse espírito que eu acabei lendo esses dois versos e identificando algumas características do verdadeiro amor, do amor verdadeiro, o amor fraternal que o Senhor quer ver no meio da sua igreja. Eu comecei a perceber, primeiro, que o amor verdadeiro não se alimenta de fantasia. O que se alimenta de fantasia é uma relação doentia. O que se alimenta de fantasia é a manipulação. O que se alimenta de fantasia pode ser dó, pena, mas não o amor. Talvez por isso o texto sagrado diga de forma bem clara: o amor seja não fingido. E o interessante é que a palavra amor, você sabe que existem várias palavras gregas que são traduzidas por amor. E aqui, por incrível que pareça, é a palavra ágape. O texto está dizendo que o amor ágape, aquele amor que se dispõe a renunciar, aquele amor que se dispõe a sacrificar-se a si mesmo, até esse tipo de amor pode se manifestar de uma forma fingida. E o curioso é que quando ele fala a expressão fingido, é uma expressão que junta não hipócrita, ou literalmente, sem hipocrisia. Eu sei que, inclusive, existem traduções que, ao invés de trabalhar com a forma negativa, diz que o amor seja autêntico. Eu não sei se é a tradução que você tem. Mas aqui é anoprocrisia, que quer dizer sem hipocrisia. O texto está nos desafiando a ser verdadeiros quando manifestamos amor. E por uma razão simples: o amor não se alimenta de mentira. Essa história de dizer, mas foi uma mentira boa, pastor. Já viu essa coisa de dizer, não foi uma mentira, não foi, na verdade, uma mentira. O que o texto está dizendo é que o amor, ele não pode usar como a hipocrisia ou a mentira como fundamento.
Mas eu continuei a pensar nesses dois versos e cheguei a uma segunda conclusão, de que o amor verdadeiro, ele faz escolhas. Ele não é omisso. Observe a continuação do primeiro verso que lemos. Ele vai dizer assim: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O que é que isso me chama a atenção? Quando o texto fala em aborrecer, a tradução literal seria detestar, repelir. E sabe, repelir com, eu vou usar uma palavra bem simples, com nojo, com asco. Sabe aquela coisa que lhe provoca náuseas quando você vê, quando você sente o cheiro? Aí o texto sagrado está dizendo, olha, o amor verdadeiro não tem pacto com aquilo que é o mal. Ele se distancia, me faz mal sentir o mal, me causa desconforto. Aí o texto diz, olha, quem ama verdadeiramente, assume uma postura. Eu amo verdadeiramente, por isso eu detesto aquilo que é mal. E isso é tão interessante, né? Por quê? Porque a gente ficar pensando que a igreja é desafiada a detestar, a repugnar. Se há uma coisa que a gente precisa aprender, é tomar posição. Aí o texto diz, aborrecei o mal, e depois a palavra apegai-vos. Apegar aqui é colar, cimentar, grudar, é usar super bonder, sabe, irmãos? É não se desligar. Aí o texto diz que quem ama verdadeiramente se afasta daquilo que é mal e se aproxima, abraça, agarra aquilo que é bom. Por isso eu insisto em dizer aquilo que afirmei anteriormente, que o amor verdadeiro ele faz escolhas, ele não é político, ele não fica em cima do muro. Quem ama, irmãos, aborrece o mal e se apega àquilo que é bom. Mas eu vou um pouco mais adiante, porque esse texto me faz pensar que o amor verdadeiro, ele transforma o irmão da fé em um irmão de sangue. E como é que isso acontece? Está escrito assim, olha, amai-vos cordialmente uns aos outros com um amor fraternal. E essa expressão aqui, amai-vos cordialmente, é uma tradução de uma palavra só. Eu vou mostrar-lhe esta palavra, a junção, pode avançar, de filéu, que você sabe que é uma outra palavra para amor na língua grega, que tem a ver com o amor, que não é o amor ágape, é o amor amizade, é o amor do querer bem, é o amor do gostar. E junto com a palavra estergos, que tem a ver com o amor entre pais e filhos, entre irmãos. Aí quando você junta, a palavra que aparece lá na Bíblia é essa que está aqui, ó, filostorgoi. Juntou o amor amizade com o amor de sangue. Aí o que é que o texto está dizendo? Que o que Deus espera na igreja é que o amor que a gente sente um pelo outro seja como que um amor de família. A igreja precisa ser minha família, irmãos. Essa pessoa que você chama de irmão, o irmão não deve ser um pronome de tratamento, é uma realidade. O texto está dizendo, olha, nós precisamos transformar o amor fraterno em uma verdadeira família. E o interessante é que Filadélfia, que é amor, Delfos, irmãos, também aparece nesse texto. Mas ele diz, olha, o amor entre irmãos é essa mistura de amor filéu com amor estergos, que faz com que a gente se torne uma família. E de repente você não conhece aquela criatura, mas você sabe que pode contar com ela, porque ele é seu irmão. E aí eu vou ser bem claro, viu? Irmão de sangue. E sabe qual é o sangue, não sabe? Aquele vertido lá na cruz do Calvário. E deixa eu ainda acrescentar só mais um detalhe sobre esse amor verdadeiro. O texto me faz crer que o amor verdadeiro, ele toma a iniciativa. Ele não fica esperando que o outro faça. Eu vou fazer aqui a leitura de diversas traduções do finalzinho do versículo de número 10. A primeira foi aquela que nós lemos, que eu acho que é corrigida fiel. Ela diz assim, preferindo-vos em honra uns aos outros. Tudo bem até aqui? Uma outra tradução, da Nova Versão Internacional. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Que desafio, hein? Que desafio. Aprender a bater palmas para o sucesso do outro. Eu vou mais adiante.
Tem uma outra tradução da Nova Versão Transformadora aqui, dizendo assim: tenham prazer em honrar uns aos outros. A mais simples talvez seja a da Nova Tradução na linguagem de hoje, que diz assim: se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Mas a atualizada, a revista, ela diz assim: quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Agora, depois de ter lido tudo isso, deixa eu só lhe mostrar uma coisa curiosa. Essa ideia de dar preferência ao outro, não querer estar acima, sabe, servir de escada para alguém, ficar no bastidor e permitir que alguém vá, faça. Tem uma coisa que a gente tem, não sei nem se isso consegue ilustrar bem, mas já comecei a contar. Quando a gente faz a estrutura dos cultos, uma coisa curiosa que a gente tem feito é sempre deixar um pastor dirigindo, um outro que vai pregar, e no meio dos pastores a gente coloca um que é aquele responsável para o apoio. Sabe que esse pastor é aquele que, eu não sei se eu deveria ter revelado isso, mas no meio dos pastores da igreja, sempre durante um culto, há um pastor que foi escalado para resolver qualquer situação, qualquer dificuldade. Que a gente começou a perceber que quem está aqui dirigindo, ou quem está pregando, ele precisa estar pregando. E alguém precisa estar dando cobertura. Porque uma das coisas mais complicadas, às vezes, para o pastor, é adorar junto com a igreja. Que ele, às vezes, fica tão preocupado com tanta coisa que está acontecendo. Será que aconteceu? Olha, tem alguém entrando, alguém saiu, alguém passou mal. Mas quando a gente sabe que tem alguém por trás, no bastidor, aquela pessoa para a celebração, eu vou dizer uma coisa curiosa, ela também é importante, porque ela permite que aquele que aqui está possa pregar, e pregar despreocupado, pregar sem tensão, porque sabe que alguém vai resolver aquela situação. Pronto, já contei aí, agora os irmãos já sabem que é assim que a gente tem se organizado. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu entendo, irmãos, que essa palavra que ali aparece, preferir ou dar preferência, o Chaplin diz o seguinte, que significa ir adiante, preceder, indo à frente como um guia, liderando o caminho. Era abrir as portas para alguém, sabe, irmãos? Sair na frente, tirando o mato que está pela frente e permitindo que o outro passe, estendendo a mão. E é isso que o texto sagrado está dizendo, que o Senhor deseja no amor fraterno no meio do seu povo. Ah, coisa maravilhosa. E isso não é nada diferente de outras citações. Eu escolhi aqui somente uma, de Filipenses capítulo 2, 3. Um texto que fala da kenosis, do esvaziamento do Cristo, da humildade. E aí diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Gente, eu só posso dizer essas coisas sem ser vaiado no meio do povo de Deus. Porque lá fora, isso que eu acabei de dizer, isso que eu acabei de ler, é simplesmente ridículo. Quem é que numa vida lá fora vai estar promovendo o outro? Me diga. Quem é que lá fora, no ambiente, por exemplo, de trabalho, vai estar levantando a bola para alguém? O que a gente observa lá fora é um querendo passar por cima do outro, derrubando quem está em cima para tomar aquele lugar. Mas no ambiente do povo de Deus, não é assim. As funções na igreja não são títulos, são espaços de serviço. E a gente, à medida que a gente consegue, por exemplo, permitir que pessoas novas comecem a exercer ou partilhar, às vezes a gente tem nas mãos 1, 2, 3, 4, 5 funções na igreja. Talvez isso tenha sido circunstancial, por uma necessidade, mas quando você percebe que chegou alguém, chama essa pessoa para perto, treina essa pessoa e passa a ficar somente com 4, deixa a 5ª para alguém. Consegue entender? É como se o texto dissesse: olha, a igreja é assim, a gente vai abrindo espaço uns para os outros, sabe? Uns para os outros. Olha, eu vou abrindo espaço para você. E aqui me permita concluir apenas com alguns desafios. Primeiro, ame de verdade. Cuidado para não ser motivo de dor no coração de alguém.
Porque se há um sentimento terrível, é quando a gente descobre que aquele que a gente pensava, aquela que a gente pessoa que a gente pensava que nos amava de verdade, era tudo mentira. Você já viveu isso? É muito doloroso, gente. É muito doloroso. Quando você percebe que aquele discurso era só discurso, que aqueles elogios eram todos montados, era só maquiagem, que não havia amor de verdade naquilo. Segundo a palavra de desafio, defenda quem você ama. E quer saber por quê? Porque em relação ao mal, o que é que você deve ter? Repulsa. Eu detesto. Agora, em relação ao bem, eu viro cimento. Eu me apego. Por isso, o povo de Deus, ele precisa se posicionar. Se você percebe que alguma coisa é má, diga, olha, isso não me envolva nessa situação. Eu tenho repulsa a isso. Isso não está certo, isso é mal, isso é maldade, isso é maldoso. Isso que você está me dizendo, você sabe de fato se foi assim? Se você não sabe, eu não quero ouvir. Qual é a sua intenção nisso? Então, à medida que a gente faz isso, a gente anula ou destrói esse poder do mal e fortalece a dimensão do bem. Vou mais adiante. Não adianta reclamar, viu? Na escolha da sua nova família, porque foi Jesus quem nos fez irmãos. Mas não podia ter deixado aquela criatura de fora, ser um primo distante, de uma quarta, quinta geração. Não, quem nos fez irmãos foi Ele. Quer você queira, quer você não queira, nós somos irmãos em Cristo Jesus. E eu sempre brinco, é só uma brincadeira, viu? Que gente que tem dificuldade de se entender aqui na terra e são irmãos de uma mesma comunidade, eu tenho para mim que na eternidade vão ser vizinhos de porta. Sabe? Vizinhos de porta, para passar a eternidade juntos, assim, bem juntinhos. Bem juntinhos. É por isso que é melhor aprender a conviver logo aqui. Porque aí a gente já sai com um caminho andado. Ficou pensando quem seria seu vizinho de porta, não foi? Eu estou achando que teve gente que chega a rir, botou a cabeça para trás. Mas é verdade, é verdade. E por fim, dê o primeiro passo. Percebeu que você precisa agir para que o outro cresça, considerar o outro superior? Então toma iniciativa. Ficar esperando que o outro faça, que o outro reconheça, que o outro... Isso não vai levar você a lugar nenhum. Então aproxime-se, dê as caras, vai ser difícil, e eu sei que é difícil, especialmente a você que está chegando numa comunidade assim, mas continue, e Deus vai lhe mostrar um lugar que Ele já separou para você no reino, para que você possa servi-lo, para que você possa abençoar a vida de outras pessoas. E isso também é verdadeiro em nossas relações, inclusive familiares. Não fique esperando, não. Dê o primeiro passo. E enquanto ela, acaba com esse discurso em nome de Jesus. E dê o primeiro passo. Porque tudo quanto o Senhor quer é que no meio do seu povo o amor não seja fingido. Que o amor precisa ser verdadeiro, intenso. Eu vou orar nesse instante, mas eu só vou orar primeiro por gente que descobriu que o amor que pensava que existia não era de verdade. E é possível que haja alguém assim. Isso não é somente na relação de amor de um homem para com a mulher. Às vezes é na relação familiar, às vezes é numa relação até dentro da própria igreja. Eu não sei se tem alguém aqui decepcionado porque descobriu que não era amado, não era amada como imaginava. Eu vou orar por gente assim. Também vou orar por gente que tem tido dificuldades em se posicionar. E você sabe que é muito delicado, pastor, eu não sei às vezes como lidar com isso ou com aquilo. Eu vou orar para que Deus lhe dê a coragem de dizer não, a coragem de dizer sim, sabe? Nos momentos certos e da forma certa. Eu vou orar por gente que está esperando que o outro faça, para que você também encontre motivação para tomar iniciativas.
Mas é só por essa gente que eu vou orar. Se isso não tem nada a ver com você, se você não está vivendo nenhuma dessas situações, você vai compartilhar comigo essa oração. Mas quem de nós não, né? Quem de nós não? Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Pai querido, nós queremos colocar o nosso coração nas tuas mãos. O amor que sentimos, nós queremos que seja reprodução do teu próprio amor para conosco. Nós queremos ser sinceros, Senhor, em nossas palavras, em nosso afeto, em nossas atitudes. Nós queremos ter o sentimento certo, a motivação certa, a atitude certa, Senhor. Por isso, nos ilumina. E se há alguém aqui profundamente decepcionado porque descobriu que não era amado de verdade, restaura, Pai, o coração deste homem e desta mulher e mostra que em Ti nós somos amados verdadeiramente, incondicionalmente pelo Senhor. Se há alguém aqui, Senhor, que está esperando que o outro está vivendo a reboque das decisões de alguém, não tem tido estrutura, eu quero te pedir, Senhor, abençoa este homem, abençoa esta mulher, que possamos tomar iniciativa, Senhor, que nós possamos abrir caminhos, que nós possamos colocar o outro, muitas vezes, Senhor, em tantas e tantas situações, naquele lugar que nós gostaríamos de estar, tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados. Ajuda-nos nisso, Senhor, e que nós possamos nos posicionar como teu povo, como gente que ama o bem e detesta o mal, Senhor. Ajuda-nos nisso. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém.